Olá, povo de Deus, quarta-feira, 26 de abril de 2023, terceira semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 8, de 1b a 8 e João 6, de 35 a 40. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres, para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos, e numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Continuamos na esfera da atuação dos diáconos, aos quais Lucas dedicou algumas de suas reflexões. Depois de termos visto a atuação de Estevão, agora é a vez de Filipe, apresentado como missionário e taumaturgo, isto é, fazedor de milagres. E o quadro de fundo que vemos é o de forte perseguição à igreja de Jerusalém, onde Saulo, combatendo como soldado romano, era implacável contra os cristãos. A diáspora, ou seja, a dispersão dos que tinham aderido à proposta cristã, se deu pelos territórios da Judéia e da Samaria. Somente os apóstolos não se dispersaram. Essa perseguição parece ter se concentrado nos cristãos helenistas, como vimos no caso de Estevão, um radical a serviço do Evangelho do Reino. Sendo assim, se explica por que os apóstolos puderam continuar em Jerusalém, certamente cercado de alguns discípulos. O Saulo, que aqui aparece como um ativista na perseguição, servirá como ponto de contraste depois de sua conversão. A certeza de que esse Filipe de hoje é o diácono e não o apóstolo é exatamente porque este permaneceu em Jerusalém. A diáspora, fuga aos olhos de todos, aos olhos iluminados do narrador, é difusão do evangelho. Assim, uma força externa hostil desencadeia uma força interna fecunda. O esquema missionário é Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Filipe se estabelece por algum tempo em alguma cidade da Samaria e seu ministério aí é muito profícuo, cheio de milagres que assombram, atraem e alegram o povo. Mas o que produz a fé é o evangelho do reinado de Deus inaugurado por Jesus. João 6, 35, 40. Disse Jesus à multidão: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quando pesquisamos as Escrituras,
encontramos em Eclesiástico 24, 21, o seguinte: os que se alimentam de mim terão ainda mais fome, e os que bebem de mim terão ainda mais sede. Nos impressiona que João tenha invertido exatamente esse sentido do texto ao aplicar-lhe a Jesus. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Como nos diz o exegeta Luiz Alonso Scheckel, na raiz todos temos fome e sede de vida. Comer e beber visam a vida, são necessidades vitais. Tal desejo sublima-se na ânsia de vida sem fim. Somente Jesus satisfaz esta ânsia. A articulação comida e bebida poderia indicar uma reminiscência eucarística. Também pode ser devida ao paralelo tão sugestivo dessa secção com o diálogo da samaritana. Vir a ele e crer nele são equivalentes. Diz Jesus: eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Eles viram até o milagre, mas não conseguiram dar o passo seguinte, isto é, acreditar na pessoa de Jesus. É o olhar superficial que não penetra na realidade. A este se opõe a comunidade dos fiéis que Jesus recebe como dom do Pai. A iniciativa é do Pai, que envia o seu Filho, mas daí para frente cabe a todos recebê-lo. E quem vai até ele não será rechaçado. A vontade do Pai é que todos sejam salvos, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é uma referência ao juízo final. A salvação não está completa sem a ressurreição. Aderir a Jesus e ao seu projeto é a única maneira que temos de alcançar a vida eterna. Estamos dentro do grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. No nosso texto de hoje, ele se apresenta como sendo o pão da vida. E ele repetirá ainda nesse discurso que ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem come deste pão viverá eternamente. Comer esse pão, que é Jesus, está sim simbolizado na Eucaristia, mas também em todos os demais gestos e atitudes de quem assume a proposta completa de Jesus. Na prática da partilha, da justiça, da vida ética, do amor entre irmãos e irmãs, fazemos aí a experiência de sermos alimentados por esse pão que é Jesus. Eu tomo a liberdade hoje de recomendar a vocês um filme de 2001 com o nome de Chocolate. Narra a encantadora história de uma mulher que resolve abrir uma chocolateria e derreter todos os corações dos moradores de um pequeno vilarejo. Quando Vianney, a protagonista, e sua filha chegam a uma tranquila vila, ninguém poderia imaginar o impacto que isso teria na antiquada comunidade. Ao passar dos dias, a atraente Vianney abre uma loja de chocolates repleta de confeitos de dar água na boca. Sua misteriosa e quase mágica habilidade em perceber os desejos pessoais de cada freguês e satisfazê-los perfeitamente com o confeito certo, faz com que os moradores se entreguem às tentações e à felicidade. Problemas surgem quando as ações de Vianney, uma mulher muito aberta para os padrões do pequeno vilarejo, são confrontadas por aqueles que preferem os caminhos do passado e aqueles que recentemente descobriram o doce sabor do prazer. Façam um paralelo vendo o filme. Será que o efeito do chocolate não deveria ser o efeito de todos os católicos do vilarejo ao receber a hóstia consagrada?
Será que quando comungamos não deveríamos sentir igual felicidade como aqueles que saboreiam o chocolate de Viana? Um beijo no seu coração.